Olá a todos, espero que estejam todos bem, que o nosso Senhor, o nosso Deus, nosso Pai amado esteja com todos vocês e estamos aqui para mais um culto da Igreja Gileade de São Paulo e sejam bem-vindos. Vamos orar para dar início ao nosso culto. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, nós te agradecemos, Senhor. Nós te louvamos, nós te adoramos, Pai, porque o Senhor nos amou, Senhor. O Senhor nos ama, Senhor. O Senhor deu seu Filho por nós, Senhor, pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades. E acreditamos, Senhor, que Ele esteja ao seu lado, Senhor. Em nome dele, Senhor, de Jesus, nós te adoramos, Pai, nós te agradecemos por tudo, Senhor. E te rogamos, Pai, que o Senhor continue nos abençoando, que o Senhor abençoe essa adoração, Senhor, que faremos a Ti, Senhor. Nos abençoe, Senhor, para que possamos estar sempre prontos, Pai, a Te amar cada vez mais, Pai. Sem o Senhor em nossas vidas, sem o Senhor, sem a Tua presença em nossas vidas, Pai, nós não somos nada, Senhor. Esteja sempre conosco, Pai, nos abençoando. É isso que nós te pedimos, Pai. Em nome de Jesus. Te peço que o Senhor abençoe mais uma vez o nosso culto que nós faremos hoje. Abençoe o pessoal do louvor. E abençoe, Senhor, aqueles que estão precisando nesse momento de Ti, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos e te agradecemos por tudo. Amém. Sejam bem-vindos mais uma vez e fique com o nosso grupo de louvor. Quero me mover somente em Ti, me faz seguir Jesus, toda a minha vida está em Ti. Todo meu andar está em Ti, és meu caminho, Jesus, toda a minha força está em Ti. Sobras compaixão e graça, eu Te vejo onde quer que eu vá, pertenço a Ti somente, Teu amor não posso explicar. Quero me mover somente em Ti, me fazes seguir Jesus, toda a minha vida está em Ti. Todo meu andar está em Ti, és meu caminho, Jesus, toda a minha força está em Ti. Sobras compaixão e graça, eu Te vejo onde quer que eu vá, pertenço a Ti somente, Teu amor não posso explicar. Sobras compaixão e graça, eu Te vejo onde quer que eu vá, pertenço a Ti somente, Teu amor não posso explicar. Seu nome é maravilhoso
conselheiro, príncipe da paz. Deus forte, Pai da eternidade, a estrela da manhã. Ele é o Santo de Israel, todo-poderoso Deus. Seu reinado não tem fim, santo é o seu nome. Messias esperado, raiz de Davi, o amado, o cordeiro imaculado. Santo é o seu nome. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Deus forte, Pai da eternidade, a estrela da manhã. Ele é o Santo de Israel, todo-poderoso Deus. Seu reinado não tem fim, santo é o seu nome. O Messias esperado, raiz de Davi, o amado, o cordeiro imaculado. Santo é seu nome. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Todo louvor. Meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo sejam sobre suas vidas. Nós vamos orar antes de conversarmos sobre o nosso tema de hoje. Senhor Deus, nós te agradecemos pela oportunidade de nos reunirmos ao redor da Tua Palavra, para cultuar o Teu nome, mas para também ouvir instrução da Tua parte, Pai. Então, após os nossos louvores, a nossa adoração, pedimos a Ti que o Senhor fale conosco na ação do Teu Espírito Santo, para compreendermos aquilo que a Tua Palavra nos dirá. Isso é o que pedimos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Nós tivemos agora no último dia 31 de outubro a comemoração dos 503 anos da Reforma Protestante. Nesse último mês nós tivemos conferência missionária em nossa igreja, cada domingo com pregadores convidados, e hoje nós vamos conversar a respeito de algumas perguntas que têm a ver com esse movimento da Reforma Protestante. Nós vamos tentar, nesses próximos domingos, responder a 4 perguntas. Primeiro, quem determina como eu devo agir e falar? É a primeira pergunta. Segundo, o que eu devo fazer para ser salvo? Terceiro, todos os caminhos levam a Deus? E quarto, qual é o sentido da vida? A partir dessas perguntas, a gente vai conversar sobre algumas das temáticas centrais desse movimento que ficou conhecido como a Reforma Protestante. A Reforma Protestante, o marco inicial é o dia 31 de outubro de 1517. Não, o dia 31 de outubro não é o dia das bruxas, o Halloween é o dia da Reforma Protestante. Então, a gente relembrou aí esses 503 anos da Reforma. Você já deve ter ouvido falar muito sobre isso, deve ter estudado na escola. O movimento da Reforma no século XVI, centrado na figura de Martinho Lutero, que era um monge agostiniano, e aí se torna um pastor daquela igreja que se inicia, acaba se tornando a igreja luterana. É um movimento que se coloca contra as deturpações da igreja na Idade Média. A igreja foi se desviando pouco a pouco ao longo dos séculos daquele ideal inicial proposto por Jesus Cristo e os seus apóstolos. É um movimento que reage contra as indulgências. As indulgências eram uma prática medieval em que
em troca de oferta financeira, em troca de dinheiro, você recebia bênçãos, dentre elas o perdão dos pecados. Se fosse a indulgência plenária, inclusive, você recebia o perdão de todos os seus pecados, daqueles que iam cometer ainda. Era um bom negócio, né? Você ganhava um documento garantindo que os seus pecados estavam perdoados. Uma coisa interessante, né? Quer dizer, você morria, tinha que ser enterrado com aquele documento, mas quem garantia que você ia conseguir levar aquele documento para o céu, né? Mas enfim, era o pensamento medieval, e a reforma reage contra as indulgências, propondo de alguma forma um retorno àquele cristianismo puro e simples do Novo Testamento, aquela forma de seguir a Jesus Cristo apresentada na Bíblia. Então, a reforma protestante é um movimento de retorno à palavra de Deus. É um movimento de retorno à Bíblia. Esse movimento começa ali, então, ele tem antecedentes históricos, mas o seu marco inicial, como nós falamos, é o 31 de outubro de 1517, quando Lutero afixa às portas da Catedral de Wittenberg 95 teses sobre a indulgência, e esse debate público acaba crescendo cada vez mais a ponto dele ser expulso e de todo aquele movimento ser expulso da Igreja Católica Romana e começar assim então a tradição protestante. Nós, como presbiterianos, nós estamos vinculados a uma segunda geração da Reforma, né, já com João Calvino, mas esse movimento começa ali no início do século XVI. Então hoje eu queria responder a seguinte pergunta: quem determina como eu devo agir e falar? Essa é a pergunta que eu gostaria de responder com os irmãos nessa manhã. Quem é que determina como eu devo agir e falar? Qual é o padrão de autoridade que eu tenho sobre mim? Na verdade, né, eu não vou fazer surpresa, né, já vou fazer spoiler da essência dessa palavra hoje. Na verdade, a resposta a essa pergunta tem a ver com um dos princípios da Reforma conhecido como sola scriptura, somente a Escritura. Você também já deve ter ouvido falar disso, né? A gente tem esses 5 solas, são lemas em latim, que se tornaram característica das temáticas centrais da Reforma Protestante. O sola Scriptura, somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé e somente a glória de Deus. Então, a resposta a essa pergunta, quem determina como eu devo agir e falar, tem a ver com esse primeiro princípio, sola Scriptura. Agora, é óbvio que existem outras respostas, né? Você tem, por exemplo, uma resposta humanista a essa pergunta. Quem é que determina como eu devo agir e falar? A resposta humanista vai ser a sua razão. É você quem determina como você deve agir e falar. Na verdade, quando você tem a Reforma Protestante do século XVI, já está em curso uma mudança do pensamento ocidental. Durante a Idade Média estava muito claro que existia um padrão de autoridade para a vida e para a crença de todas as pessoas, e no contexto da Europa esse padrão de autoridade era a Igreja. Mas já no século XVI, no período da Reforma Protestante, você começa a assistir uma mudança no padrão de pensamento que vai culminar ali no século XVIII com o Iluminismo, com a ideia de que, na verdade, a minha razão é o critério definitivo. Então, quem é padrão de autoridade sobre o ser humano, quem determina como o ser humano deve agir e o que o ser humano deve falar, é a sua própria razão, é ele mesmo. Né? Não é à toa que a gente vai ver, então, um crescimento desse pensamento individualista, racionalista, que coloca no próprio ser humano a fonte de autoridade. Com o passar do tempo, isso aí vai mudando, né? E chega-se a ideia de que não, quem vai ser o padrão de autoridade para o ser humano não é ele, indivíduo, mas é a coletividade. Então a gente tem aí uma outra forma de pensamento que vai dizer, não é a comunidade, é a sociedade, visando o bem dessa comunidade, desse senso coletivo, que vai determinar o que é correto no dia a dia. Então, os padrões de verdade, vamos dizer assim, os padrões de correção para a minha ação e para o meu pensamento, agora não estão na minha razão, mas estão naquilo que a sociedade, no conjunto das razões dos indivíduos, determina. Então agora não sou eu que diz para mim mesmo o que é certo. É esta comunidade, é essa sociedade quem vai ditar os padrões do que é correto ou não. Mas antes de tudo isso, no contexto do século XVI,
existia uma resposta, que era a resposta católica romana, que é a resposta católica até hoje. Quem diz o caminho da verdade é a própria igreja, é a tradição eclesiástica. Então, olha que interessante, você começa ali no século XVI, o movimento de reforma é uma reação à ideia de que a fonte de autoridade está na igreja. Depois você tem esse movimento que culmina com o iluminismo no século XVIII, que diz que eu sou o padrão de autoridade, eu que digo o que é certo e o que é errado. E você tem um crescimento de uma ideia depois de que é a sociedade, a comunidade quem vai dar os padrões de verdade. Mas afinal de contas, quem determina como eu devo agir e falar? Qual é a fonte de autoridade da vida do ser humano? Nós cremos que quem determina como eu devo agir, a fonte de autoridade, o parâmetro para a minha vida, é Deus falando nas Escrituras. Essa é a resposta. Quem determina como nós devemos agir, como nós devemos reagir, como nós devemos falar, como nós devemos viver, é Deus falando a nós nas Escrituras. Veja o que diz, por exemplo, o texto da segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versos do 4 ao 17. Segunda a Timóteo, capítulo 3, do 14 ao 17. Você também conhece esse texto, certamente. A Bíblia diz assim: quanto a você, porém, o apóstolo Paulo escrevendo para Timóteo, quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Olha o que o texto bíblico está dizendo. Toda Escritura é inspirada por Deus. É óbvio que quando o apóstolo Paulo escreve essa carta, a Escritura era o Antigo Testamento, era o que eles tinham naquela época, né? Mas o próprio texto do Novo Testamento, em Atos a gente vê isso, e em Pedro a gente vê isso, falando do ensino de Jesus e das cartas de Paulo no mesmo nível de autoridade com os textos do Antigo Testamento. Então, já no período apostólico, a igreja começa a reconhecer o Novo Testamento como escritura também, do mesmo jeito que o Antigo Testamento. E a gente está vendo aqui o texto bíblico dizendo que toda escritura é inspirada por Deus, é soprada por Deus. A gente tem aqui uma expressão que o apóstolo Paulo usa no original, que é da criatividade dele, a gente não vê em outro lugar no texto bíblico. Theopneustos, soprada por Deus, inspirada por Deus. A Escritura, não dá tempo aqui para a gente discutir com muita calma a doutrina da inspiração, né? Esse é um tema interessante que a gente pode conversar em outras ocasiões, na escola dominical, por exemplo. Aproveito para te convidar, todos os domingos às 10 horas da manhã, a gente tem também a nossa escola dominical. Nós estamos funcionando por uma plataforma de videoconferência. Se você quiser participar da nossa escola dominical, basta você colocar um comentário aí, ou no Facebook ou no YouTube, onde você estiver assistindo esse culto. Então nós temos aos domingos às 10 horas da manhã o estudo da escola dominical, porque a gente entende que precisa estudar a Bíblia, né? Porque a Bíblia, ela é o padrão de fé e prática. Deus falando na Escritura, Deus falando na Bíblia, é a fonte de autoridade para nós. Por quê? Porque a Escritura é inspirada por Deus. Os autores humanos escreveram. Eu sei quem escreveu a carta a Timóteo foi o apóstolo Paulo. Escreveu a partir das intenções dele, com o interesse de responder determinadas dúvidas, determinadas questões, querendo dirigir a caminhada daquele jovem pastor, com seu estilo, com seu padrão cultural. Mas nós cremos que, ao mesmo tempo, ao fazer isso, ele estava sendo dirigido pelo Espírito Santo de Deus para nos dizer as verdades que nós precisávamos ouvir. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Quando o Criador fala, a criatura ouve. Nós somos criados por Deus. E nós só vamos encontrar, de verdade, o sentido para a nossa caminhada se nós vivermos de acordo com a vontade daquele que nos criou.
E onde é que eu sei a vontade de Deus? Onde é que eu encontro o desejo de Deus para mim? O desejo desse ser que me criou. Onde é que eu encontro? Na Escritura Sagrada, na Bíblia. Deus se revela a nós a partir da palavra de Deus. Deus se revelou de maneira especial em Jesus Cristo e a Bíblia é o testemunho autorizado a respeito de Jesus. Então, a Bíblia, por isso, para nós que temos fé em Jesus Cristo, que reconhecemos a autoridade de Deus, nós entendemos que a Bíblia é a única regra de fé e prática. A Bíblia é a única regra a respeito daquilo que eu creio, de como eu entendo quem Deus é e o relacionamento dele comigo, e a Bíblia também é o padrão de como eu devo agir. Veja, eu não estou dizendo com isso que você vai encontrar na Bíblia a resposta de como agir em qualquer circunstância, entendeu? Eu tenho que fazer um concurso público. Quantas horas eu preciso estudar por dia? Eu vou abrir a Bíblia para ver se tem algum salmo aqui. Estudarás 3 horas por dia. Não existe. Você não vai ter respostas diretas, concretas, para as suas questões concretas também. Mas você encontra na Escritura princípios de Deus para nós que vão balizar o seu comportamento no seu dia a dia. E na ação do Espírito Santo, você vai aprendendo dia a dia a agir de tal forma que o nome de Deus seja glorificado e que você seja achado como um discípulo de Jesus Cristo. Quem é que determina como eu devo crer, como eu devo agir? Quem determina como eu devo crer e agir é Deus falando na sua palavra. Eu quero fazer menção a um outro texto que está em Apocalipse capítulo 22, versos 18 e 19. É o finalzinho da Bíblia, né? É a chave da Escritura, vamos dizer assim. Apocalipse capítulo 22, versos 18 e 19 diz assim: declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Esse é aquele típico texto que a gente até fica com certo medo quando lê, né? Eu já contei para alguns irmãos que eu lia o livro de Apocalipse quando eu era criança e ficava com medo depois, eu não conseguia dormir, né? Está dizendo que todas as pragas descritas nesse livro virão sobre aquele que acrescentar ou tirar algo da Escritura. Qual é a ideia presente aqui? A autoridade sobre nós é Deus. Deus falando na Escritura. Então não cabe a nós aumentar ou diminuir aquilo que Deus fala nas Escrituras, porque o padrão de autoridade é Ele e não eu. Não cabe a mim aumentar aquilo que Deus diz. Então não cabe a mim exigir coisas que Deus não exige na sua palavra. Você consegue entender? Muitas vezes nós temos hoje um evangelho que vai além da Escritura. Muitas vezes nós temos hoje pregadores, mestres, que são falsos mestres, falsos pregadores, falsos profetas, que querem exigir das pessoas coisas que a palavra de Deus não exige. Que querem lançar um jugo, um peso, seja o jugo da religião, seja o peso da religiosidade, seja o jugo da opressão através da questão financeira, dizendo que se você ofertar, se você entregar o dízimo, você vai ficar rico, você não vai ter doença, como a gente vê na teologia da prosperidade. E ao fazer isso, estão acrescentando algo à Escritura que lá não está. E ao fazer isso, estão se colocando no lugar de Deus. Porque só ele poderia acrescentar alguma coisa ao texto que ele mesmo inspirou. Mas a gente também não pode diminuir o que a Bíblia diz. Esse é um outro problema do nosso tempo, né? As pessoas muitas vezes querem deixar de exigir coisas que Deus exige na sua palavra. Então a gente quer formar uma Bíblia de acordo com o nosso interesse. A gente quer um evangelho que se adeque à nossa visão de mundo e não o contrário. A gente quer absorver o texto a partir do nosso mundo, quando na verdade a gente deve fazer com que o nosso mundo seja absorvido pelo texto. Quantas vezes a gente encontra pessoas que relativizam determinados comportamentos ao sabor das vontades do dia a dia, comportamentos que são descritos na Bíblia muitas vezes de maneira clara como comportamentos ofensivos a Deus. Cada vez que eu relativizo a vontade de Deus em sua palavra, eu estou diminuindo aquilo que Deus diz. E cada vez que eu diminuo aquilo que Deus diz na sua palavra, eu estou tentando me colocar no lugar de Deus. Mas veja, não é essa a tentação desde sempre?
Qual foi a primeira tentação ali que a gente encontra no livro de Gênesis? Não é dizer para Eva, para Adão, olha, vocês podem ser como deuses, vocês podem se colocar no lugar de Deus. E várias vezes nós sofremos dessa tentação também, de nos colocar no lugar de Deus, seja exigindo das pessoas algo que Deus não exige na sua palavra, acrescentando ao livro da Revelação, seja relativizando a vontade de Deus expressa na palavra, dizendo, não, isso você não precisa cumprir, isso você não precisa fazer. Um evangelho que está distante daquele evangelho que exige um compromisso radical de cada um de nós. Ao fazer isso, nós estamos caindo no engodo da serpente. Ao fazer isso, nós estamos dando ouvido à voz de Satanás. Eu não sou Deus, eu não posso diminuir e nem acrescentar algo ao que o próprio Deus nos revelou em sua palavra. Se eu quero seguir a vontade do Mestre, se eu quero seguir a vontade daquele Deus que fala comigo, que é o padrão de autoridade na sua Escritura, eu preciso aprender essa palavra. Então eu quero convidar você, meu irmão, a amar a Bíblia, a ler a Bíblia, a gastar tempo com ela. Hoje a gente tem tantos recursos, hoje em qualquer lugar você pode carregar a Bíblia no seu aparelho celular. Eu estou brincando com algumas pessoas que esse ano, ao invés de fazer a leitura anual da Bíblia, eu estou fazendo a audição anual da Bíblia. Quando eu estou no trânsito, eu vou ouvindo a Bíblia e tem sido uma experiência muito jóia isso, né? Ouvir a Bíblia é uma maneira diferente de ter contato ali com a palavra de Deus. A gente tem tantos recursos hoje, a gente tem tantas possibilidades, então eu te convido a aprender mais sobre a Bíblia, ler a Bíblia, a participar dos cultos na sua igreja, ouvir as pregações do seu pastor, da escola dominical, ler bons livros. A gente tem pessoas que são capacitadas para nos orientar nisso. Mas eu quero te dizer também, meu irmão, que não basta aprender a palavra de Deus, é preciso permanecer na palavra de Deus. Aprender tem a ver com o intelecto, com aquilo que você sabe. É quando a gente se debruça sobre esse livro, quando a gente se debruça sobre a Bíblia e a gente aprende mais de Deus ali naquele texto. Agora, permanecer tem a ver com a vontade, com aquilo que você faz. É quando você traz da mente para o coração. É quando você apreende o que o texto diz e diz, eu quero viver de acordo com as verdades desse texto. Então eu lhe convido, meu irmão, a não apenas conhecer a palavra de Deus, não apenas conhecer a Escritura, mas permanecer nessa palavra, viver de acordo com essa palavra. Então quem é que determina como eu devo crer e agir? Quem é que determina o que eu devo fazer? Qual é o padrão último de autoridade na minha vida? Não é a minha própria razão, não é o que a sociedade me diz, não é nem o que a igreja me exige. A única fonte de autoridade final e radical sobre a vida de qualquer ser humano é Deus falando através de sua palavra. Somente a Escritura, como palavra de Deus, pode determinar como eu devo agir, crer ou falar. Então, meu querido, conheça a Bíblia, permaneça na palavra de Deus, viva e oriente a sua vida pela vontade de Deus expressa na sua palavra. Que o seu coração seja, através do Espírito Santo, que haja um desejo no seu coração para conhecer cada vez mais deste Deus que se revela em sua santa palavra. Que Deus te abençoe, meu irmão. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos pela tua palavra lida e proclamada nessa manhã. Te agradecemos, ó Deus, porque há 503 anos atrás, nesse estopim da Reforma Protestante, aqueles homens entenderam que o único padrão de autoridade que os deveria guiar era o Senhor falando através da tua palavra. Somente a Escritura, sola a Escritura, é um lema que nos lembra que somente o Senhor é o padrão último de autoridade sobre nós. Então, Deus, que nós venhamos a conhecer a tua palavra e a viver pela tua palavra, permanecer nela, sem exigir das pessoas algo que a tua palavra não exige, colocando um peso de religião sobre elas, e sem tirar da tua palavra algo que está claro ali, relativizando o padrão de santidade proposto pelo Senhor para nós. Abençoa-nos, abençoa-nos como igreja, abençoa as nossas vidas, cuida de maneira especial daqueles que estão enfermos, trazendo a tua cura. Nós pedimos assim, Senhor, no nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, estejam, meus irmãos, com vocês e permaneçam com vocês, hoje e para sempre. Amém. Meu irmão, que Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua companhia com a gente hoje.
Esse vídeo do culto estará disponível nas redes sociais da Igreja Presbiteriana Gilead. Você pode compartilhar com algumas pessoas, você pode marcar alguém aí e dizer, olha essa palavra, olha que interessante, né? Vamos divulgar essa palavra para as outras pessoas. A gente vai ter agora um espaço para as crianças, né? O Gile Kids, uma mensagenzinha para a criança. Então, espera um pouquinho, reúna a criançada aí para ouvir também a palavra de Deus. Eu quero só lembrar que no próximo domingo nós vamos ter um encontro presencial. Nós tivemos um encontro presencial no último mês e a gente vai ter no próximo domingo na base da Jocum, em São Paulo, no bairro do Imirim. Então nós estamos seguindo todos os padrões sanitários, lá em um espaço aberto, com bastante distância entre as cadeiras, todo mundo de máscara, com álcool gel, medição de temperatura. A gente está seguindo todos os padrões sanitários. Se você quiser participar desse culto, se você não for da Igreja Gilead, mas quiser participar desse culto, também coloca aí a sua intenção nos comentários, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Vamos ter o Gile Kids agora.